Boa noite, pessoal. Estou aqui para a nossa primeira aula, nossa primeira videoaula, e nós vamos começar nossas videoaulas corrigindo o estudo dirigido que eu passei para vocês no Alas. Então vamos lá. Descreva de forma sucinta a história da panificação. Como eu falei para vocês, a descoberta da panificação, o início desse processo, esse processo de panificação, ele acontece muito antigamente com os primitivos, onde eles pegavam grãos de cereais, trituravam, isso manualmente, com pedras, e adicionavam água. Então, eles comiam essa mistura do cereal triturado com água. Posteriormente, alguns deles imaginou que se eles pegassem essa mistura, essa massa formada, essa pasta, e colocassem uma pedra quente, ou intuitivamente, ou por raciocínio, lógico, vai lá saber, ele obteria uma outra forma daquela preparação ali. E é o que acontece. Então, aquela pasta, aquela massa, ela é colocada em uma pedra quente e ali nasce a primeira forma de pão, que é produzido até hoje, né? Que são pães não fermentados. Posteriormente, eles adicionam um elemento nesse processo de fabricação. Não adicionam no sentido de que eles colocam, mas assim, uma nova etapa nesse processo surge. Alguém pensou, ou alguém resolveu deixar aquela massa ali sem assar, parada em algum lugar, e ocorre uma fermentação natural, pela incidência de leveduras no ambiente, que elas ocorrem naturalmente, então essas leveduras vão acabar chegando nessa massa ali e forçando um processo de fermentação natural naquele produto. E aí eles descobrem que esse produto, ele se torna diferente em termos de sabor e em termos de textura também, porque a fermentação ele vai aumentar o volume dessa preparação e, consequentemente, o sabor vai ser alterado. Daí por diante, ocorre toda uma evolução nesse processo de produção de pães. Esses pães que foram desenvolvidos primitivamente, eles vão se espalhar pelo mundo todo. Mas essa é uma história muito longa. Então, eu vou deixar para gravar uma outra aula falando sobre a história da panificação, que é extremamente interessante, mas uma coisa mais assim, focado naquilo ali. Senão vai gastar muito tempo nessa correção. Qual que é a composição do trigo, que é a base da panificação? Então a gente tem as proteínas, o amido, o teor de umidade, gordura e os compostos inorgânicos. As proteínas, elas são divididas em duas categorias, as formadoras e as não formadoras de glúten. Então a gente tem, apesar de o amido ser o maior componente do trigo, ou seja, 75% do grão de trigo é amido, mas o que tem uma importância maior nessa estrutura do trigo são as proteínas. Então, embora seja 75% de amido, mas é a proteína que dará características, as principais características da farinha, por causa da capacidade de formar glúten, ou seja, proteínas formadoras de glúten, que é a gliadina e a gluteína. Os níveis de proteína em uma farinha afetam diretamente as características de uma massa de pão, ou seja, a quantidade de proteína interfere diretamente na qualidade da massa. Um nível alto de proteína cria uma cadeia de glúten forte. O nível ideal de proteína na fabricação do pão é de cerca de 12%. Ou seja, o ideal não é porque a proteína era importante que quanto mais proteína melhor. Não. A proteína é importante, mas ela tem um nível adequado. Ou seja, uma farinha com 12% de proteínas que são
formadoras de glúten é o essencial. As farinhas com alto nível de proteína formam cadeias de glúten mais fortes, isso eu já falei ali em cima, levando o processo de batimento e fermentação da massa a um tempo mais demorado. Ou seja, se você tem muita proteína formadora de glúten, você vai ter uma formação de uma cadeia de glúten muito forte. Ou seja, você vai ter uma massa cujo processo de sova ali, de mistura, seja mecânica ou manual, vai ser muito mais demorado. Ou seja, porque você tem uma cadeia muito forte de glúten, fazendo com que aquela massa se torne pesada ao movimento. Entenderam? Não vai ser uma sova rápida, você vai misturar ela ali, mas como ela vai formar muito glúten, então você vai demorar muito para chegar no ponto ideal da massa. Um alto nível de proteína também afeta a extensibilidade, ou seja, uma rede ali, uma cadeia de glúten muito forte, muito resistente, afeta a elasticidade, né? A extensibilidade da massa. Ou seja, uma cadeia muito forte não vai te facilitar expandir, estender essa massa. E o volume da massa, a extensibilidade e o volume da massa. Ou seja, uma massa também muito forte, ela vai crescer menos do que uma massa com um nível uma estrutura de cadeia ali mais adequada. E uma massa com boa extensibilidade é fácil de ser esticada. Resumindo, se eu tenho muita proteína formadora de glúten, eu vou ter uma massa com muito glúten, ou seja, uma massa com uma cadeia de glúten forte, que vai ser difícil de esticar, de sovar. Então, assim, o ideal é estar nesse nível aqui, 12% de proteínas formadoras de glúten. Aí eu tenho o amido, como eu falei, 75% do grão, do grão da farinha, do total da farinha é de amido, né? E esse amido ele é proveniente do endosperma. O endosperma é o tecido de reserva que nutre o embrião durante o processo de germinação. Ou seja, o embrião ele se alimenta desse amido que é quebrado durante o crescimento do embrião. Então, basicamente, todo grão ele tem uma maior quantidade de tecido de reserva, uma maior quantidade de reserva no endosperma, que é o caso do grão de trigo. Questão da umidade. O ideal é que ele seja inferior a 11%. Uma umidade inferior a 11% não é boa porque torna os grãos quebradiços durante o transporte, armazenamento e operação de moagem. Grãos acima de 14% de umidade não são bons porque podem propiciar o brotamento e o desenvolvimento de micro-organismos e toxinas. Ou seja, quando eu penso em grãos de trigo, eu preciso de uma umidade entre 11% e 14%. Inferior a isso, faz com que o grão se torne quebradiço, e superior a isso proporciona o desenvolvimento de micro-organismos e, consequentemente, toxinas. Questão da gordura. Grande quantidade de gordura em uma farinha é prejudicial em razão da rancificação, causando um sabor desagradável à farinha de trigo. A gordura se origina principalmente do germe. Ou seja, na farinha de trigo existe um percentual de farinha oriundos do germe e uma quantidade muito elevada de gordura causa a rancificação da farinha. Ou seja, a farinha vai apresentar um sabor forte de ranço. E os compostos inorgânicos, chamados de cinzas, ele é representado grande parte pelo farelo. Ou seja, além desses compostos orgânicos aqui, a gente tem os inorgânicos que são representados pelos farelos. E essas cinzas elas servem de parâmetros de qualidade de moagem, extração, de extração. É um parâmetro que mede a qualidade da farinha, como ela foi produzida. Resumindo assim.
Aquela era a questão 3, mas como essa era a questão maior, eu coloquei numa página só. Eu poderia ter jogado ela para cima para facilitar a vida, mas eu deixei aqui. Então, sendo a farinha de trigo um dos principais ingredientes na produção nas produções da panificação, descreva a estrutura do grão de trigo. Então, o grão ele é formado basicamente por 3 estruturas, que é o endosperma, a casca e o germe. Como eu falei para vocês, o endosperma é o tecido de reserva, ou seja, é a fonte da maior quantidade de amido para essa farinha. Então, o endosperma é toda essa estrutura aqui que a gente está vendo, essas 3 setinhas aqui, 2 setinhas. Então, eu tenho o amido nessa região e as células do endosperma com grânulos de amido, que são essas células aqui. Então, isso aqui é só uma aumentura, um zoom, por assim dizer, nessa parede aqui. Aí eu tenho aqui a camada aleurona, que é essa parte externa, situada entre o endosperma e a casca. A casca é a parte mais externa aqui, que é formada por essas camadas aqui. E o endosperma, que é a parte mais marronzinha aqui. Aí aqui eu tenho a composição da casca, que é o pericarpo epiderme, a hipoderme, que é uma região mais interna, a camada intermediária e as células tubulares. A cobertura da semente, que é a testa, né? E a camada iliana. Tudo isso está nessa imagem aqui. Se vocês quiserem, eu mando para vocês darem uma olhada. E por fim, o germe, que é formado pela pluma, o esqueleto, a radícula e a cabeça da radícula. O germe é nada mais, nada menos do que o embrião, certo? Então eu tenho que o pericarpo, que é uma das 3 partes, ela consiste na parte mais externa do grão, que é a casca, que recobre toda a semente. É formada por 6 camadas, que é a epiderme, a hipoderme, as células finas, células intermediárias, células cruzadas e as células tubulares. Ele representa 5% do peso do grão e é rico em pentazonas, celulose e cinzas. O endosperma, como eu falei anteriormente, que é o tecido de reserva, ele corresponde a aproximadamente 82% do grão, é composto de amido, que é a substância que é reservada para nutrir o embrião, e mais a parte mais externa, que é subaleuroma, contém mais proteínas. O germe, que é o embrião, corresponde a 3% do peso do grão, é rico em proteínas, lipídios, açúcares, redutores e cinza. A semente ela é formada por 3 camadas, né? Formada pelo endosperma, o germe, que são recobertos por 3 camadas. A testa, a camada iliana, o aleurona, e sendo que cada uma tem sua peculiaridade. Tá ok? O que é glúten e qual a sua importância para a panificação? Como eu falei para vocês, o glúten ele é formado pela junção de pequenos segmentos das proteínas formadoras de glúten, gliadina e glutenina. Então, durante o processo de sova, com a adição da água, essas proteínas elas se quebram em pequenos fragmentos e esses fragmentos eles se unem, se juntam, formando o glúten. Então, ele é formado quando a farinha de trigo, a água e os demais ingredientes, ou não, ou seja, com ou sem os demais ingredientes, só pela adição da água e da farinha você já forma o glúten. São misturados e sofrem a ação de um trabalho mecânico. Essa energia mecânica introduzida na amassadura provoca a quebra de algumas ligações químicas mais frágeis e esses novelos vão se desenrolando e formando novas ligações entre si, formando uma rede. Essa rede é o glúten, substância plástica, elástica e muito coesa, responsável pela retenção de gases,
da fermentação e pelo crescimento do pão, e por reter a umidade da massa e do pão depois de assado. A gliadina confere extensibilidade à massa, enquanto a glutenina confere resistência. Então, resumindo, o glúten ele é formado por esse processo de quebra e depois de religação de segmentos das proteínas formadoras de glúten. Durante o processo de fermentação, essa rede de glúten ela é responsável por reter o gás que forma durante a fermentação. Ou seja, durante a fermentação tem a quebra dos açúcares, formação de gases e álcool, que é o que dá o cheiro característico do pão. E essa rede de glúten que é responsável por segurar esse gás e, consequentemente, faz com que o pão cresça. Ou seja, ele retém o gás e as bolinhas de gás vão aumentando o volume do pão. E também umidade. O glúten também é responsável por manter ou assegurar que o pão, tanto durante o processo de crescimento quanto depois de assado, tenha a umidade característica dele. Aqui a gliadina ela é responsável pela extensibilidade da massa, ou seja, a presença dela confere essa extensibilidade, e já a outra, que é a glutenina, é responsável pela resistência dessa massa, tá ok? Uma possibilita esticar e a outra possibilita que durante o processo de de extensão dessa massa, de extensibilidade, ela não se rompa, tá ok? Questão 5. Por que a legislação atual obriga a identificação da presença do glúten nas embalagens de alimentos? Em função da doença celíaca, ou seja, a doença celíaca é uma afecção progressiva causada em indivíduos geneticamente predispostos por permanente intolerância à gliadina, substância contida no glúten. O celíaco produz anticorpos contra o glúten que agem no intestino delgado, deixando atrofiado. Ou seja, se a pessoa é intolerante à gliadina e ela consome produtos que contenham glúten, ela vai sofrer, por se tratar de uma afecção progressiva, um atrofiamento do intestino delgado, tá ok? Ou seja, por conta dos celíacos é que as empresas são obrigadas a colocar nas embalagens delas se o produto contém glúten ou não, ou até mesmo resíduo de glúten de algum outro processo. Defina a mise en place e qual a importância para a produção de alimentos. Como eu já falei em sala de aula, durante um processo de produção, você tem que estar com tudo pronto. Existem fases de processo de produção que não podem esperar pela pesagem de um produto, ou pela medição, ou pelo aumento da temperatura, se você precisar colocar um líquido morno. Então, assim, você tem que estar com tudo pronto, porcionado, medido, pesado, aquecido, se for o caso, para depois começar essa produção, para você não ter que parar uma etapa da produção para dar continuidade. Ok? Quais as principais funções do fermento na panificação? Dentre as funções do fermento, as principais são agente de crescimento que transforma o açúcar presente na massa em gás carbônico, interferindo no volume do pão. Ou seja, o fermento ele é o responsável pela formação do gás que é retido pela rede, pela cadeia formada pelo glúten. Ou seja, o fermento age, transforma o açúcar presente na massa em gás e em álcool, e a rede, a cadeia de glúten, segura esse gás. Então a gente tem o crescimento da massa em termos de volume. Produção de substâncias aromáticas, conferindo aroma e sabor aos pães. Ou seja, como eu falei, além do gás carbônico, a fermentação forma o álcool, ou na verdade só um álcool, né, que é o álcool etílico,
e ele é responsável por sabor e aroma nos pães, tá ok? Essa transformação se dá pela fermentação de açúcares mais simples da massa, formando gás carbônico e álcool, conforme abaixo, ou seja, eu tenho o açúcar simples, ele é quebrado em álcool etílico mais dióxido de carbono e você tem um aumento no volume da massa, sabor e aroma, tá ok? Conceito de fermentação biológica. É a fermentação mais utilizada na panificação, o fermento, ou seja, a levedura, que nos interessa do tipo Saccharomyces cerevisiae. Quando cultivados em ambiente favorável, os fermentos multiplicam-se rapidamente através de um processo denominado de bipartição. Cada célula produz uma célula filha e dessa maneira as células multiplicam-se como você pode ver na figura. Ou seja, eu tenho uma célula, ela passa por um processo de bipartição formando duas células. Então, a multiplicação do fermento biológico se dá dessa forma, por bipartição. Qual a diferença entre os fermentos biológicos fresco, seco instantâneo? O fermento biológico fresco ele apresenta um teor de 70% de umidade e ele tem temperatura de atuação de 36 graus e de mortandade da levedura entre 50 e 55 graus. A gente tem cor cinza, a embalagem é de 15,500 gramas, a gente compra ele em embalagens não fechadas a vácuo, mas refrigeradas, né? O poder fermentativo dele é alto e a gente tem que armazenar entre 4 e 8 graus até 5 dias. Ele não pode congelar. Você não pode congelar esse tipo de fermento. Por isso que eu falo, se você vai usar uma vez, compra os tabletinhos de 15 gramas. Se você vai usar bastante no decorrer de uma semana, você compra 500 gramas. Porque se você deixar mais do que esse período na geladeira, ele perde a função. E se você congelar, também ele perde a função. Aí a segunda opção de biológico, a gente tem o fermento biológico seco. Umidade de 9%. A coloração é amarelo pálido escuro. Embalagens metálicas, que são os envelopinhos. O a vácuo, que é o maior, e o de 50 gramas, que é menorzinho. De 50 a 100 gramas, o poder fermentativo dele é médio, ou seja, em comparação com esse, ele tem uma ação menor. A aparência dos grãos escuros, do tamanho de alpiste, um sabor insípido, validade de 6 meses, diferente desse que é de 5 dias e refrigerado. Você utiliza 2/3 do que você utilizaria desse, você gasta menos dele, né? Porém, o poder efetivo dele é menor. E armazenagem em temperatura ambiente. Observação, esse fermento ele tem que passar por um processo de reidratação antes de ser utilizado. Essa reidratação ele é feita com água a 38 graus e de 3 a 4% do açúcar por 15 minutos. Você vai misturar 3 a 4% do peso dele em açúcar e deixar ele imerso em água a 38 graus durante 15 minutos antes de utilizar. O fermento biológico seco instantâneo é aquele que a gente compra no supermercado nos envelopinhos. Ele tem 5% de umidade, como vocês viram, todos eles diferem em teor de umidade, coloração creme claro, embalagens de 450 gramas a vácuo ou um envelopinho de 10 gramas, um poder fermentativo é alto. A armazenagem dele também, assim como esse, é em temperatura ambiente. Os grânulos são muito pequenos, quase como areia fina. O sabor é insípido. A validade é de 2 anos em temperatura ambiente. E a utilização é de 1/3 da quantidade que utiliza aqui. Ou seja, se você utiliza 30 gramas aqui 10. A gente normalmente encontra nos mercados esses dois tipos aqui. E como eu falei para vocês, entre um e outro, se você não vai utilizar bastante, opte por esse daqui, porque a quantidade que você comprar, você pode guardar e utilizar durante 2 anos, tá ok?
O que são agentes oxidantes e qual a sua função? Tudo que é adicionado na massa é chamado de aditivo. Então, dentre os aditivos, os melhoradores ou os oxidantes são agentes de importância na tecnologia da panificação. Eles atuam diretamente sobre a estrutura das proteínas do glúten, unindo as porções proteicas, gliadina e glutamina, reforçando assim a rede de glúten através da formação de ligações disulfídicas. Essas ligações formadas afetam a reologia da massa, aumentando a resistência, a extensão e diminuindo a extensibilidade. Ou seja, os oxidantes, eles atuam na massa de forma que eles aumentam a resistência à extensão, ou seja, se eu esticar, ela vai ficar mais resistente do que ela já era, mas ela diminui essa extensibilidade. Porque a gente não quer uma massa que você pega e ela vai se soltando, assim, amolecendo na mão. Você quer uma massa mais resistente. Porém, ela tem que ser uma massa que seja resistente também à extensibilidade. Não adianta você ter uma massa que seja resistente à extensibilidade, mas ela não é uma massa firme. Para pão, ela tem que ser uma massa mais firme. Tá ok? Qual o agente antioxidante mais utilizado no Brasil? O ácido ascórbico, como eu já tinha comentado em sala. O que são conservantes e qual a sua aplicação na fabricação de pães? Quando a gente pensa em conservante para panificação, normalmente a gente só utiliza para pães embalados, ou seja, pão de forma, pão de hambúrguer, pão de cachorro-quente, que são os pães que vão ficar na prateleira por um período de tempo maior. Ou seja, a adição dos conservantes faz com que eu tenha um tempo de prateleira, uma vida útil desses produtos maior, que a gente não tem em pães caseiros, por exemplo. A gente não faz adição de conservante em pão caseiro. Ok? Questão 13. Qual a função do uso dos ovos na panificação? O ovo ele é uma importante fonte proteica por possuir aminoácidos essenciais em quantidade superior ao exigido da nossa dieta diária. Também são fontes de ácidos graxos saturados e insaturados, minerais e vitaminas. Ingredientes do produto de panificação devido às suas propriedades funcionais de cor, viscosidade, emulsificação, geleificação e forma espuma. Ou seja, além de ser uma excelente fonte proteica, o ovo também ele tem essas características de eles influenciam em questão de cor. Quando você pega aqueles ovos que tem uma gema mais amarelada, então ele acaba por conferir uma cor mais bonita à preparação. A questão da viscosidade também, a emulsificação, a geleificação e forma espuma também. Questão 14, qual a função do açúcar na panificação? Então, o açúcar, como eu falei anteriormente, a levedura, ela quebra os açúcares, né, formando gás carbônico e o álcool. Então, a fonte de açúcar para nutrição dessas leveduras a fonte de nutriente para essas leveduras é o açúcar que a gente adiciona. Então, o açúcar adicionado, ele vai passar pelo processo de fermentação através das leveduras para liberar o gás carbônico e o álcool. Confere sabor, ou seja, não é porque você adicionou açúcar que todo o açúcar vai ser quebrado pela levedura. Então, você adiciona uma quantidade de açúcar que vai nutrir a levedura e, consequentemente, vai dar o sabor adocicado, se for o caso de uma preparação doce, ou se for uma preparação mais insípida, como é um pão, ele não é nem puxado para o doce nem para o salgado, ele acaba também caracterizando um pouco o sabor da preparação. Ajuda na retenção da umidade, o açúcar ele absorve, acaba por absorver líquidos, a gente sabe disso, porque se você deixa um pote de açúcar destampado numa época de umidade, o açúcar mela, né, porque ele tem essa característica de absorção de umidade. Ajuda no processo do volume do pão, tanto quanto como ingrediente extra na preparação, né, um ingrediente seco,
quanto favorecendo a fermentação, que também vai aumentar o volume do pão. Age como um amaciante e atribui cor ao produto. Ou seja, se você assar um bolo, digamos assim, um bolo sem açúcar, para quem é diabético, por exemplo, o bolo ele não vai corar. A presença do açúcar durante quando você assa um bolo, você observa a coloração amarronzada da queima do açúcar na superfície desse bolo. Ou seja, ele é responsável também por atribuir cor ao produto. Isso vale para o pão também. O pão que tem uma quantidade de açúcar, ele vai corar por cima, vai ficar douradinho, marronzinho, o que não acontece se não tiver presença. Qual a função da água na panificação? Hidratar a farinha, dissolver os ingredientes, unir as proteínas gliadina e glutenina, mais a força mecânica formando a rede de glúten, ou seja, como eu falei para vocês anteriormente, eu adiciono água e farinha, eu adiciono água, a farinha e sovo para formar a rede de glúten, a cadeia de glúten. Possibilita a ação enzimática, ou seja, a água reage com outras substâncias no meio para possibilitar assim essa ação. Permite o desenvolvimento fermentativo, porque ela está envolvida no processo de fermentação também. Disponibiliza vapor para o salto do forno, ou seja, quando você vai assar, você já tem um vapor inicial para o processo de cozimento interno dessa massa, e ajuda no controle da temperatura da massa também. Conceitui água dura, água mole e água moderada. Então a água é responsável pela distribuição uniforme dos ingredientes na massa, como eu falei anteriormente. Ela deve ser potável, pois a presença de certos minerais, cálcio e magnésio, pode impedir a formação do glúten e a fermentação. Em concentrações acima de 150 mg por litro desses dois minerais, a água é classificada como dura. Teores entre 150 e 75, ou 75 a 150, são considerados como moderados. E abaixo de 75 é chamado de água mole. Qual tipo de água é mais adequado para a utilização na panificação e por quê? A água moderada é a mais indicada para esse tipo de preparação. Por quê? Se eu tenho uma concentração muito alta de cálcio e magnésio, é a chamada água dura, ela retarda o processo de fermentação. Contrariamente, a água mole, quando tem um teor muito baixo desses dois minerais, torna a massa mais mole e pegajosa. Ou seja, o ideal é trabalhar naquele limiar de água moderada. E qual é a função do sal na panificação? Melhora o sabor, como eu já falei, o sal ele é um melhorador de sabor, ele realça, na verdade, é um realçador de sabor. Tudo que você for preparar, se você adicionar uma pitada